Meu querido irmão, minha querida irmã, Pai de Jesus de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo do Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Alguns irmãos perguntam, irmão, por que você traz regravação de vídeos que você já gravou no início do canal? Meu querido irmão, minha querida irmã, são vídeos de muita relevância, de muito interesse para nós. Esse vídeo que está aí agora, que já está no canal, a explicação do Êxodo, é onde nós católicos somos mais atacados pelas heresias atuais, quando se refere às imagens. Por isso aí está a verdadeira explicação do Êxodo 20, verso 3 e verso 4. Para quê? Para que quando chegar alguém na tua porta, chegar alguém na tua cara e dizer, você é um idólatra, sua igreja é idólatra, você conhece a verdade. Você conhecendo a verdade, você verdadeiramente dá uma resposta sábia, como está aí. E nesse vídeo que você vai ver agora, eu trouxe aí a explicação do Êxodo, mostrando a idolatria do Êxodo, não é? Destruindo tudo o que é de heresia, de acusação à Santa Mãe Igreja. Nesse vídeo, eu quero, em nome de Jesus da Imaculada, você é uma pessoa temente a Deus, mete o dedo no joinha em nome de Cristo. Porque eu vou mostrar para você. Vale a pena trazer outra vez. Eu vou trazer esse vídeo. Idolatria no Novo Testamento. A idolatria veterotestamentária está aí a explicação. Quem não assistiu aquele vídeo, assista. É o penúltimo vídeo. É o vídeo antes desse agora. Assista ele para poder assistir esse. Para que você possa entender esse aqui. Se você ver este vídeo e não ver o penúltimo vídeo, você não vai entender. Porque lá eu estou mostrando a idolatria, desmascarando as heresias atuais pela própria Bíblia Sagrada e dando a verdadeira explicação da idolatria do Êxodo. E aqui eu vou mostrar para você qual é a verdadeira idolatria no Novo Testamento. A idolatria no Novo Testamento é servir um altar que não é o altar do sacrifício. O altar do sacrifício da carne do sangue de Cristo. Quer ver comigo? Sem mais delongas, vamos para o vídeo? Mete o dedo no like, em nome de Cristo. Bom vídeo para você. Estamos nós aqui para mais um vídeo de catequese bíblica. Com o vento aqui, né? Pelas Sagradas Escrituras. Está ventando muito aqui. Esse aparelho, quando venta muito, fica muito turva a imagem, né? Mas vamos lá para a honra e glória de Jesus. Estou trazendo, né, esses dois últimos vídeos. Eu já gravei o primeiro sobre a explicação exata da idolatria do Êxodo, capítulo 20. E a explicação, você que vai ver este vídeo que eu vou fazer agora, eu estou fazendo nesse momento, né, a idolatria no Novo Testamento. Você tem que assistir o vídeo, a explicação da idolatria do Êxodo, capítulo 20. Né, que é para você já ficar a par nesse segundo vídeo que nós vamos ver agora, e você vai ver agora comigo nas Sagradas Escrituras. E nós vamos entrar na Bíblia Sagrada, abre em 1 Coríntios capítulo 8, vamos entrar na Palavra de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A idolatria no Novo Testamento, é o que você vai ver comigo agora nas Sagradas Escrituras. Eu vou mostrar para você que a idolatria no Novo Testamento é toda pessoa que leva uma vida desordenada e contrária à fé da única igreja fundada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se não pertence, se não está em comunhão com o sacrifício do altar dessa igreja, na carne e no sangue de Cristo, é um idólatra. É o próprio São Paulo que vai dizer, e você vai ver comigo a partir de agora nas Sagradas Escrituras. Vamos ver? Acompanhe comigo. Pegue sua Bíblia, caneta e papel na mão e vamos para as Sagradas Escrituras. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4. Diz assim as Sagradas Escrituras. Assim, pois, quanto ao comer das carnes imoladas aos ídolos, sabemos que não existe realmente ídolos no mundo. Essa é uma promessa que o apóstolo São Paulo está dando aqui para a Igreja Católica do rito bizantino de Coríntios,
ele está dizendo uma profecia que Deus fez pela boca do profeta Isaías, também por Ezequiel, que destruiria todos os ídolos, não existiria mais ídolos. Então, na nova aliança não existe mais ídolos. A idolatria na nova aliança são as pessoas, são os seres de carne. Como você vai ver em Apocalipse capítulo 13, versículo 15, ali fala na primeira fera que sobe do abismo e a outra fera que sobe da terra, é as Nações Unidas, a que sobe do abismo, as que sobem da terra, as que sobem da terra é as falsas doutrinas, né? As falsas igrejas messiânicas que farão uma fusão com as Nações Unidas, e nós sabemos, né? O Concílio Mundial de Igrejas Protestantes, dessa união com as Nações Unidas, essa fusão, daí onde vai gerar o que está escrito no versículo 15. Uma imagem que receberá vida, que vai se colocar a falar, que sabemos que é o império anticristão de uma religião sem dogma, que existirá, e nas aparições da Virgem Maria, segundo as Sagradas Escrituras, se manifestará com a força do anticristo, receberá todo o poder do anticristo, não é? Para vassalar e destruir, no intuito de destruir a Igreja Católica. Amados, o ódio do inferno não é contra a Igreja Protestante. O ódio do inferno é contra a única igreja fundada por Cristo. Ele disse, as portas do inferno não podem destruí-la. Em outras palavras, Jesus está dizendo, o inferno vai investir, mas não pode destruir. Faz 2000 anos que tentam destruir essa igreja. E nós vemos igrejas protestantes nos Estados Unidos se acabando todos os dias. E se dizem igreja de Cristo. Não são. Essa é a realidade. Pior segue aquele que não quer enxergar. Então veja o que o apóstolo São Paulo diz. Realmente não existe mais ídolos. Então aqui o que os pagãos gregos, coríntios e na Grécia, ofereciam, achando que estavam oferecendo sacrifício ao deus Júpiter, ao deus Sol, né? A Astarte, a deusa da fecundidade, que é de Éfeso, né? De Éfeso, não estavam meramente oferecendo a um ídolo, mas Paulo vai dizer aqui nesse texto, estavam oferecendo a demônios. A demônios. Em Atos dos Apóstolos existe lá um verso que diz que não coma as carnes sufocadas aos ídolos, oferecidas, sufocada, estrangulada aos ídolos, o sangue oferecido aos ídolos, né? Sabemos que existem algumas heresias atuais que não comem sangue, mas a Bíblia está dizendo que é oferecido aos ídolos, que é oferecido a demônios. Está vendo aí a música de fundo, né? Só começar nos vídeos começa. Então, que é oferecido aos ídolos. Não quer dizer que você não pode comer sangue. Jesus disse, quem bebe do meu sangue, quem come da minha carne, bebe do meu sangue, tem a vida eterna. O sangue de Jesus tem a vida eterna. Você está entendendo? Então está aí cortando pela raiz essa idolatria. E aliás, amados, aqui entre nós, a caneta ungida, o feijão ungido, a vassoura ungida, o tapete ungido, isso não é idolatria? Vamos lá, o apóstolo São Paulo continua dizendo, e que não há outro Deus senão um só. Pretende ser verdade que existam outros deuses, quer no céu, na terra, quer no céu, quer na terra. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 16 ao versículo 19, mostra os deuses. No versículo 19 diz, aqui Paulo está dizendo, pretende ser verdade que existam alguns deuses, quer no céu. Aí os deturpadores da Sagrada Escritura pegam esse versículo e dizem, ó, deuses, aqueles que os católicos chamam de santo, no céu. Não, mas a idolatria que a Bíblia mostra é do céu firmamento, que os meus e os teus olhos podem enxergar. A prova que você vai estudar a idolatria dos gregos pagãos, dos romanos pagãos, adorava Júpiter, adorava o Sol, adorava os planetas, as estrelas, a Lua. Nenhum relato bíblico dentro da Sagrada Escritura mostra uma idolatria àquilo que está no céu, glória, na eternidade. Não tem. E nós sabemos que Salomão fez o templo e forrou de imagens. Deus mandou fazer imagens para estar sobre a Arca da Aliança, aquela caixa dourada. E nenhum lugar mostra, e ele se prostrava em adoração diante dessas imagens a Deus. É o que nós fazemos. Prostramos diante das imagens da Virgem Maria, do próprio Jesus Cristo, em adoração a Deus.
É o que diz o salmista: adorai o Senhor através dos ornamentos sagrados. Então, há um bom número desses deuses e senhores no céu. Estrela, lua, sol, planetas. Entende? Os astros. Sabemos que daí originou-se a astrologia, que é satânica, é diabólica. Astrologia, esse negócio de signo. Né? E o que é mais de doer é católicos que seguem essas falsas doutrinas idolátricas. A Bíblia mostra 13 tipos de idolatria. Vamos lá. Mas para nós há um só Deus, Pai, do qual recebe todas as coisas para qual existimos. Só o Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas existem. E nós, a igreja, também. Deus, Jesus e a igreja. Coluna e sustentáculo da verdade. Não existe salvação fora dessa igreja. Qualquer fé que não esteja em comunhão com o altar do sacrifício dessa igreja é idolatria. Vamos para o 1 Coríntios 10, 14 a 17. Aqui vai estar a prova máxima de que, se nós não participamos do altar da Igreja Católica Apostólica Romana, nós somos idólatras. Por isso que a Bíblia fala num pecado mortal de apostasia, que está em Hebreus capítulo 6, versículo 4 a versículo 6. Hebreus capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 6, mostra ali o pecado de apostasia. E Jesus disse que não existe perdão para a pessoa que vai contra o Espírito Santo, porque está blasfemando contra o caminho da verdade, ou seja, contra o Espírito Santo, contra a própria igreja. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Lucas 10, 16. Quem rejeita a igreja católica, rejeita o reino dos céus. Blasfema contra o Espírito Santo, vai contra a obra que é do Espírito Santo, que é a fé católica. Versículo 14, 1 Coríntios 10, 14. Portanto, caríssimos meus, fuja da idolatria. De que jeito? Agora você vai ver. Fuja da idolatria. A idolatria, ele está falando aqui que a idolatria é contrário, é não crer que a hóstia consagrada é a carne de Cristo. É não crer que o vinho consagrado é o sangue de Cristo. Pare la oreja, ponga la lupa, vê o que vem. Falo com pessoas, ô vento, não tente o nome de Jesus. Falo para pessoas sensatas. Julgai vós mesmos o que eu acabei de dizer. Versículo 16. O cálice da bênção que consagramos não é a comunhão com o corpo de Cristo? Ou seja, não é o corpo de Cristo? Pácata, é. Então aqui é o seguinte, se eu não acredito que o pão consagrado é o que Paulo está dizendo, eu vou transmitir o que Paulo está dizendo, não são palavras minhas. Paulo está dizendo o seguinte, se eu não acredito no pão consagrado que é dado pela única igreja fundada por Cristo, católica e apostólica romana, não estou aqui extinguindo os ritos orientais da igreja, se isso fique bem claro. Pessoas que me julgam aí dizendo que, olha, fique bem claro, a igreja, na sua universalidade, a igreja ela é uma só em vários ritos. Vários ritos. Fique bem claro. Vamos voltar ao texto. Paulo está dizendo o seguinte, que se eu não acredito no pão consagrado, dado, entregado, através do milagre da transubstanciação, por essa igreja, eu sou um idólatra. Porque veja o que ele começa dizendo. Portanto, caríssimos meus, fuja da idolatria. E a idolatria é não acreditar que é carne viva de Cristo. É não acreditar que é sangue vivo de Cristo. É não acreditar, o que é pior, não acreditar que a Eucaristia é o próprio Jesus. Ele disse em João 6, 51. Eu sou o pão vivo descido do céu. Então, para nós, a Eucaristia é Jesus em pessoa. O Catecismo da Santa Mãe Igreja diz que Jesus está na Eucaristia, na Sagrada Escritura e no necessitado, no pobre que necessita, que precisa da nossa ajuda. Está entendendo, amado? Que a Bíblia está dizendo, não sou eu, é Paulo que está dizendo que se eu trago comigo uma fé contrária à fé da igreja apostólica fundada por Cristo, tu és Pedro sobre esta pedra, tu és Kefas, da qual pedra fundarei minha igreja. Se eu trago uma fé contrária, é isso que Paulo está dizendo aqui sobre o sacramento da Eucaristia, se a minha fé
não crê nisto, não me leva a crer nisto, eu sou um idólatra. É isso que a Bíblia está dizendo. A idolatria no Novo Testamento que não é falada, que não é anunciada. Eu sou o único que trago. Eu já vi vários canais no YouTube, ninguém fala. Ninguém. Aí é por isso que vivem me perseguindo atrás de excluir o meu canal, como fizeram com o primeiro. Mas vão excluindo e eu vou criando outros, e vou colocando, e vou pregando, e vou falando a verdade. É desse jeito, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aqui. Falo para pessoas sensatas. Por isso que os católicos creem. Porque está falando para pessoas sensatas, não para os insensatos. Os insensatos, idólatras, não acreditam na carne e no sangue de Cristo. É símbolo, é representação. Para nós não. Para nós é aquilo que Jesus disse na sinagoga de Cafarnaum, no capítulo 6 de João, do versículo 51 a 58. E no versículo 54 ele diz: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna e vou ressuscitar no último dia. Em nenhum canto na Bíblia Jesus disse: esse pão que simboliza minha carne, este vinho que representa meu sangue. Em nenhum lugar na Bíblia. Aliás, os judeus, em João 6,52, queriam que Jesus lhes desse uma salvação que não fosse através de sua carne e de seu sangue. E Jesus responde a eles no versículo 53. Em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, se não beberdes seu sangue, não tereis a vida verdadeira. Quem não acredita na carne e no sangue de Jesus é um idólatra, segundo São Paulo. Porque só existe um altar, o altar da igreja de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Versículo 16. O cálice de bênção. Cálice de bênção que consagramos, não é a comunhão com o sangue de Cristo? É sim, Paulo. E o pão que partimos não é o corpo de Cristo? É sim, Paulo. Agora vai falar outra coisa. Se eu não acredito na única igreja fundada por Cristo, eu sou idólatra. Primeiro começa pela Eucaristia, a missa. A mesa do sacrifício. Se eu não acredito nessa mesa do sacrifício, onde ali se dá fazer isto, e Jesus ordenou esse sacrifício da cruz do Calvário, a igreja continua fazendo, fazer isto, e Jesus disse, será entregue por vós, vocês vão continuar fazendo, entregando minha carne e meu sangue, celebrando esse sacrifício. A igreja continua. É uma ordem de Jesus, a ordem. Aí vem a ordem sacerdotal, episcopal. Olha, versículo 17. Uma vez que só um único pão vivo descido do céu. Nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, ou seja, uma só igreja, porque todos nós comungamos de um mesmo pão. Veja a comunhão, comungamos. É o pão que comungamos, a Eucaristia. Eucaristia é uma palavra grega que traduzida para português significa ação de graças. E nós teimamos em não acreditar. Se nós não cremos, nós somos idólatras. Essa é a idolatria do Novo Testamento. Essa é a idolatria do Novo Testamento. Por isso que eu dizia que quando a fusão da primeira fera que sobe do abismo com a disfarçada do cordeiro que sobe da terra, de Apocalipse 13, 11, a fusão delas vai formar uma imagem, um império, que está no versículo 15, que é as falsas doutrinas com as Nações Unidas, para criar dentro da falência do mundo, para criar um sistema de um governo único. Onde esse sistema de governo único vai fundar uma religião sem dogma, sem Jesus. Onde a centralidade será o próprio império. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Diante da apostasia surgirá o ímpio, o filho da perdição. Se assentará no lugar da casa de Deus, no templo de Deus, se exibindo como se fosse Deus. E impede os objetos de adoração, adorar Jesus na Eucaristia. Que nós cremos corpo, alma e divindade ali, porque ele disse, eu sou esse pão vivo descido do céu. Está entendendo? Que será entregue por vós pela única igreja de Cristo. Aqui mostra que se eu não acredito na Eucaristia, eu sou idólatra. Aqui mostra que se eu não, através dessa Eucaristia, que nos faz um só corpo, no mundo inteiro, quer no Japão, quer na Finlândia, nas Filipinas, quer na Austrália, quer na Argentina, quer nos Estados Unidos, aqui no Brasil, todos nós formamos uma só igreja, porque todos nós comungamos de um único pão eucarístico. Jesus vive, presente e real na Eucaristia. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20.
Se ouvir a minha voz, na missa você ouve primeiro, toma da mesa da palavra. Aí nós abrimos a porta através do sacramento da confissão. Está aqui nesse canal o sacramento da confissão. E aí Jesus entra através do sacramento da Eucaristia. Aí ele diz, cearemos juntos. Eu com ele. E eu com ele e ele comigo. Comunhão perfeita. Só através da Eucaristia. Sendo um só corpo. Na Eucaristia nos tornamos um só corpo, uma só igreja. No batismo nós nos tornamos membros dessa igreja. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12. Vamos continuar, amados. Versículo 21. Não, versículo 18. Considerar Israel, segundo a carne, não entram em comunhão com o altar os que comem as vítimas? Aqui está. Não entram, olha só Israel. Não estão em comunhão os que comem a vítima. Então aqui está, aqui mais uma prova. A vítima que é oferecida no altar. Então, aqui Paulo fala na Eucaristia, no rito eucarístico, fala que há uma única igreja. Que há uma única igreja que fala que quem está em comunhão com a vítima que se dá nesse altar, que está em comunhão com esse altar, está em comunhão com o Senhor, plena. Que como da minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, vou ressuscitá-lo no último dia. Está entendendo, amado? Essa é a verdade das Sagradas Escrituras. Não existe outra. O apóstolo São Paulo vai dizer aqui, assim, vamos lá, continuar o versículo 21, diz assim: não podeis beber ao mesmo tempo do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Preste atenção. Qualquer cálice que é tomado fora da única igreja do Senhor, católica e apostólica, é altar de demônio. Aí é onde está a idolatria. Porque eu não acredito no altar da igreja católica, o altar do sacrifício, o calvário celebrado ali, eu sou idólatra. Eu acredito em outro altar. E aí Paulo está dizendo que outro altar fora da igreja de Cristo, fundada por Cristo, é de demônios, é idolatria. Se bem que não há outro altar. Porque o altar, a Bíblia do Gênesis e Apocalipse, só existe o altar onde há sacrifício. Púlpito onde tem louvor, isso não é sacrifício. Por isso que a conversão em massa que acontecerá dos judeus será a igreja católica, porque eles vão perceber, já entre os judeus já não tem mais o sacrifício do cordeiro imolado. Então eles vão abrir os olhos e vão ver que a igreja de Cristo, ela sim, é a igreja que oferece, que celebra esse sacrifício, que tem um altar verdadeiro onde se celebra o sacrifício de Cristo no Calvário. E vão se converter ao catolicismo antes da vinda de Jesus. Então não podeis participar ao mesmo tempo da mesa do Senhor, da missa, Santa Missa, receber Jesus na Eucaristia, sua carne e seu sangue, e participar de outro altar. Ou seja, crendo em outro altar. É pecado. Tanto que Paulo diz, ó, que cada um examine-se a si mesmo. Versículo 27. Portanto, aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue de Cristo. Veja que o pão é a carne e o cálice é o sangue. Porque se fosse símbolo como prega as heresias, Paulo dizia, será culpado contra o pão e será culpado contra o cálice. Mas Paulo está dizendo, será culpado contra a carne, contra o corpo e contra o sangue de Cristo. A prova verídica de que é carne e sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que você está vendo comigo. Agora, muitas pessoas dizem assim, por que na missa o padre não dá das duas espécies? Só dá de uma, apenas a hóstia consagrada. Porque a Bíblia diz que na hóstia está, a hóstia é carne viva, então está o sangue. Então não precisa molhar no cálice consagrado, no vinho consagrado, que é também sangue de Jesus. Não precisa ser nas duas espécies. Quer ver? Versículo 29 de 2 Coríntios 11. Aquele que come e bebe sem reconhecer o corpo do Senhor, come e bebe sua própria condenação. Está dizendo que quem come o corpo do Senhor está comendo só da Eucaristia, só da hóstia consagrada, sem reconhecê-lo e considerá-lo, veja, só na hóstia está comendo e bebendo. Então veja que aparece o termo comer e beber.
Veja que ao mesmo tempo é carne porque se come, e ao mesmo tempo é sangue porque se bebe. Está comendo e bebendo a sua própria condenação. É o que diz a Sagrada Escritura. Por isso que nós recebemos apenas a hóstia consagrada. Não é necessário. Se o padre quiser colocar no vinho consagrado, molhar no vinho consagrado, ele pode. Mas fique claro, e é a fé ensinada pela Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Jesus está completo, presente, vivo e real na Eucaristia. Ou seja, é carne viva. Se é carne viva, tem sangue. E nós vemos aí, né, de alguns padres que não acreditavam no milagre da transubstanciação, e a hóstia se transformou em carne e sangue na mão deles. O milagre de Lanciano. E tantos outros milagres, amados. Prova verídica de que a igreja verdadeira prega unicamente, exclusivamente a verdade. A única igreja que prega isso é a Igreja Católica. Por isso que só existe salvação na Igreja Católica. Fora dela não há salvação. A Bíblia mostra também no Novo Testamento mais duas formas, que também está ligada a isso, Efésios 5,5, de idolatria. Olha só. Efésios 5,5 diz assim, ó. Porque sabei-o. Deixa eu ver passar. Porque sabei o bem. Nenhum dissoluto ou impuro ou avarento, verdadeiros idólatras, tem herança no reino de Cristo. Por quê? Porque as heresias só têm olhos para o dinheiro. Eles idolatram o dinheiro. Você vê aí, né, os pastores tirando dinheiro, né, daqueles que são enganados, que passaram por uma lavagem cerebral, né? Colossenses 3,5. Olha só. Colossenses 3,5 diz assim, ó. Parte B. A devassidão, a impureza e as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. A Bíblia mostra 13 tipos de idolatria. Jesus disse que se um homem olhar para uma mulher em Mateus e cobiçá-la no seu coração, já adulterou. É um pecado de idolatria. Fornicação é idolatria, lascívia é idolatria, cobiça são idolatrias, né? Ídolos, deuses, dinheiro, o emprego na frente do que é das coisas de Deus, não é? A pessoa que ela abandonou a igreja por causa de emprego, isso é idolatria. Então existem muitos tipos de idolatria segundo as Escrituras. E para encerrar, né, eu já tinha mostrado idolatria no Novo Testamento, que será a idolatria final nos últimos dias, quando o império surgir, que terá o apoio de toda falsa doutrina protestante. É o capítulo 13, versículo 15, que eu já tinha falado, vou repetir, olha só. Foi-lhe dado também comunicar um espírito à imagem da fera, de modo que a imagem pusesse a falar e fizesse com que fosse morto todos aqueles que não se prostrassem diante dela. Quem não vai se prostrar diante do império? O catolicismo, por isso que vai ser caçado e vai ser morto. Vão ser assassinados. As falsas doutrinas são os primeiros a apoiar o sistema de governo único. E eles dizem aqui, ó, o Papa e a imagem. Veja, essa imagem aqui não é essa imagem que vai se colocar a falar. Não é essa. Essa imagem é um homem. Satanás será solto e entrará nessa pessoa para governar o mundo. Não será destruído por mão humana. Só na vinda de Cristo. Diz 2 Tessalonicenses capítulo 3. Capítulo 2. Então, meu querido irmão, fica aqui. Esse pequeno vídeo mostrando para você o que é a idolatria no Novo Testamento. A idolatria no Novo Testamento é o quê? Não acreditar na carne e no sangue de Jesus. Porque se eu não acredito na carne e no sangue de Jesus, como diz Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, então eu estou acreditando em outro altar. Então eu sou idólatra, porque eu não estou acreditando no altar do sacrifício. O altar verdadeiro, onde nesse altar, pelas mãos dos padres e dos bispos, nos é dado Jesus vive na Eucaristia, sua carne viva, seu sangue vivo. Então eu sou idólatra. Fica aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, a idolatria no Novo Testamento. Quem são os idólatras no Novo Testamento? No nosso tempo, as falsas doutrinas, as heresias atuais. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.